Olá, boa noite. Boa noite. Nas fronteiras do Brasil, a batalha contra os incêndios. Brigadistas do IBAMA, do Paraguai e da Bolívia lutam para que o fogo não se alastre de um país para o outro. O governo federal convoca bombeiros da Força Nacional para combater as queimadas. Na Chapada dos Veadeiros, patrimônio da humanidade, ambientalistas registram o tamanho da devastação pelas chamas. Em São Paulo, o tempo seco tinge de verde a represa Billings. Especialistas explicam como cuidar da saúde com a qualidade do ar tão baixa. Nossos repórteres mostram o que outros países fazem para enfrentar esse problema. E o bom exemplo de Londres, que derrubou os níveis de poluição em 65%. Estados Unidos. Os dois candidatos à presidência se encontram em Nova York um dia depois do primeiro confronto na televisão. O Jornal Nacional está começando. São Paulo está enfrentando os efeitos dramáticos dos incêndios. Hoje, a qualidade do ar na capital paulista atingiu o pior momento desde o início das queimadas no estado. Se ontem estava ruim, hoje piorou. As queimadas não dão trégua. Uma trilha de fogo consome parte da mata em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Na cidade ao lado, Barueri, o fogo está chegando nas casas. A represa Billings ficou verde, provável efeito da proliferação de algas por causa do tempo seco. Mas, segundo a Sabesp, a água que abastece São Paulo continua potável. No Rio Pinheiros, o governo do estado fez bombeamento das águas para melhorar a oxigenação e reduzir a concentração de algas. Já o ar... Nas 24 estações de medição da capital e região metropolitana de São Paulo, 8 registraram qualidade do ar ruim e 16 muito ruim. É um ar muito pesado, não é? Um ar assim que sufoca, não é? Dor na vista, garganta seca. Os efeitos de tantos dias de secura e fumaça afetam os saudáveis e especialmente os mais sensíveis. Eu tenho asma, o ar está péssimo e eu estou usando a máscara para filtrar um pouco os poluentes do ar. Espero que ajude. Em meados dos anos de 1990, São Paulo tomou uma atitude radical contra a poluição. Implantou o rodízio que até hoje tira 20% da frota das ruas diariamente. O rodízio virou também uma ferramenta contra os congestionamentos. Só que isso aconteceu quase 30 anos atrás. E hoje, que medidas estão ou não estão sendo tomadas para enfrentar essa soma de antigos e novos poluentes? Hoje, a Prefeitura de São Paulo criou um comitê de crise com várias secretarias. Anunciou a compra de umidificadores de ar para as escolas em bairros com baixa umidade. Informou que vai reforçar o atendimento a idosos e aumentar os estoques de soro fisiológico nas unidades de saúde. Tendas espalhadas pela cidade estão distribuindo água, sucos e frutas. O governo do estado anunciou a suspensão temporária de autorizações para queimadas no campo e prolongou o fechamento de parques para evitar risco de mais incêndios. O secretário executivo do Observatório do Clima defende que medidas de combate, prevenção e alertas deveriam ser ampliadas. O que parece é que o clima, ele definiu que vai ser agressivo e está sendo agressivo. Já as atitudes dos governos não acompanham o mesmo ritmo de forma definitiva. Nós não encaramos a situação tal qual ela se apresenta. Suspensão, por exemplo, de atividades ao ar livre. Às vezes você vai ter que paralisar aulas, você vai ter que paralisar serviços não essenciais, até mesmo para você diminuir o trânsito de carros nas cidades. A presidente do Instituto Ar também defende a adoção de medidas mais fortes, porque a concentração de poluentes está 3 vezes acima do aceitável para a saúde. Nós estamos no Brasil com níveis acima de 150. Então é muito alto. Esse nível é um nível que o país deveria decretar um estado de emergência. Escolas privadas da capital começaram a adotar medidas como a colocação de umidificadores de ar e plantas nas salas de aula e muita água fora.
A gente liga um pouco esse chuveirão e faz muitas brincadeiras, tanto de construção com água mesmo, de caminhos, de pontes, de brincar com água, e brincam bastante por aqui. E é para garantir um futuro melhor para elas e para todos que o especialista alerta. Nós precisamos acabar com o crime ambiental no Brasil, ou o crime ambiental, aos poucos, vai continuar impondo prejuízos para todos nós. Na Europa, governos têm planos de emergência para quando a poluição atinge níveis elevados. Nova York viveu algo parecido no ano passado, quando foi tomada pela fumaça que vinha dos incêndios do país vizinho, o Canadá. A prefeitura recomendou o uso de máscaras e suspendeu atividades ao ar livre. Na Grécia, quando a qualidade do ar piora, uma das ações imediatas do governo é fechar as creches e escolas primárias. A França também impõe medidas quando a poluição piora. Entre elas, restringir o trânsito nas áreas mais afetadas, com um sistema de rodízio e a proibição de circulação de veículos mais poluentes. A China e a Índia chegam a fechar rodovias e a suspender alguns setores da indústria quando os níveis de poluição atingem um patamar crítico. A cidade de Londres também sofre com a qualidade do ar. O nível de poluição na capital britânica, segundo a própria prefeitura em medições regulares, está acima do que é considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde. É por isso que a cidade parou de tratar esse problema como algo pontual e vem adotando políticas de longo prazo. Em algumas ruas foram instaladas estações como essa, que medem a concentração de poluentes, tudo em tempo real. Os moradores podem se cadastrar para receber os alertas, que também são enviados para escolas, postos de saúde. Melhorar a qualidade do ar é a prioridade número 1 do prefeito, Sadiq Khan, que já está há 8 anos no cargo. Em 2019, ele implementou no centro da cidade um sistema chamado ULEZ, Ultra Low Emission Zone, em português, Zona de Emissão Ultra Baixa. Os veículos considerados mais poluentes teriam que pagar uma taxa extra para circular, 12 libras e 50 por dia, quase R$90. Sadiq Khan enfrentou críticas do próprio partido, o trabalhista. Essa reportagem da BBC, na época, chamou a medida de o plano mais radical que você nunca ouviu falar. Mas o prefeito não recuou, não, e até expandiu essa zona para Londres inteira, em agosto do ano passado. Quem circula pela cidade com veículo poluente paga taxa extra. A medida que dividiu os londrinos se mostrou efetiva. Uma pesquisa divulgada em março desse ano mostrou que ela foi a grande responsável por melhorar a qualidade do ar na cidade. Os níveis de poluição caíram 65% na área central de Londres de 2016 para o ano passado. O transporte público também passou por mudanças. Os famosos double-decker agora têm versão elétrica. A meta é substituir toda a frota nos próximos 10 anos, alinhando a tradição ao que exigem os novos tempos. O governo brasileiro convocou bombeiros da Força Nacional para combater as queimadas e criou um comitê para centralizar essas ações. O Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo terá a participação de 11 ministérios, estados, municípios e o ICMBio, e ficará sob responsabilidade do IBAMA. O presidente do Instituto disse que a ajuda da população será fundamental. Infelizmente, a gente deve permanecer com essa previsão de calor intenso, de baixa umidade, no centro-sul do país até provavelmente final de setembro. Na Amazônia, a gente ainda tem previsão de estiagem até o final de dezembro. Então, essa é uma crise que deve persistir ainda e é muito importante que as pessoas se conscientizem. Não é hora de colocar fogo, não utilizem o fogo, porque pode perder o controle. O governo ainda vai editar uma medida provisória com o estatuto jurídico para a emergência climática, com regras gerais para serem usadas toda vez que houver situações de crise. E também prepara um projeto para a criação da autoridade climática. Em entrevista à Rádio Norte de Manaus, o presidente Lula disse que a ideia é ter mecanismos de longo prazo para enfrentamento das questões do clima. Nosso foco precisa ser adaptação e preparação para o enfrentamento deste fenômeno. Por isso,
vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articula a implementação das ações do governo federal, junto com o governo estadual e junto com as prefeituras. Não é mais uma questão secundária, não é mais uma questão da universidade, não é mais uma questão apenas de cientista, é uma questão de responsabilidade de todos nós. Como medida prática imediata, o Ministério da Justiça convocou mais 150 bombeiros da Força Nacional para atuarem na Amazônia Legal. A medida atende a uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. O secretário nacional de Segurança Pública se reuniu com o comando da Força Nacional e os comandantes dos bombeiros e disse que o reforço deve estar pronto para trabalhar até o fim desta semana. Eles devem chegar na região amazônica e em outras regiões do Brasil, onde os focos de incêndio estão fora de controle. Há uma dificuldade de nós acharmos policiais, forças do Corpo de Bombeiro suficientes, mas nós estamos trabalhando, contando com as forças estaduais e com o que já temos em termos de Força Nacional atuando. Em vários pontos do país, essa cena se repete. Os bombeiros recebem centenas de chamados todos os dias. Aqui no Distrito Federal, até agora, 3 horas da tarde, os bombeiros já receberam 27 chamados de emergência para apagar incêndios. Essa equipe trabalha desde o meio-dia para combater o incêndio que se aproximava dessa casa. A diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia lembrou que a maioria dos incêndios é provocada e disse que é fundamental que União, estados e municípios ajam nesses casos. São vários ministérios, várias agências, vários estados têm que estar imbuídos de trabalhar numa perspectiva de planejamento e mitigação e adaptação desses problemas criados pelas mudanças climáticas. Então, essa agência é muito bem-vinda, mas nesse momento nós precisamos ter o engajamento de todos, da sociedade até agora, né, recentemente as Forças Armadas, para que a gente consiga combater desde do uso do fogo sem necessidade até o crime e chegando aos incêndios florestais. Além das questões ambientais, os incêndios e a estiagem têm provocado preocupação com a saúde da população. De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas semanas, aumentou o número de pessoas procurando atendimento médico com sintomas como náuseas e vômitos. O Ministério disse que, se for necessário, vai montar tendas para atendimento da população, como as usadas para pacientes com dengue. O climatologista Carlos Nobre classificou a situação climática como assustadora e disse que o aumento da temperatura global surpreendeu cientistas. Milhares de cientistas hoje estão procurando explicar por que aqueceu tanto de 2023 para 2024, a esses 14 meses, com a temperatura acima de 1,5 desde junho do ano passado. Assustador, se a temperatura passar de 2 graus, chegar a 2,5 graus, nós vamos perder a Amazônia, nós vamos descongelar o solo congelado da Sibéria, Canadá, Alasca, é o chamado permafrost, que vai jogar centenas de milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Perdendo a Amazônia, nós vamos jogar mais de 300 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, do CO2. A fumaça dos incêndios de várias regiões do Brasil e de países vizinhos atingiu cidades de Mato Grosso do Sul. Bombeiros e militares do Exército Paraguaio se uniram no combate às chamas. O fogo atinge o Chaco Paraguaio, bioma parecido com o Pantanal. Os ventos fortes e a temperatura de até 40 graus dificultam o trabalho. A capital, Assunção, ficou acinzentada. A fumaça chegou à região da fronteira com o Brasil, que já sofre com os incêndios da Amazônia e do Pantanal brasileiro. Em Ponta Porã, o céu ficou amarelado nesta quarta-feira. A situação é mais preocupante na fronteira do Brasil com a Bolívia. O país vizinho decretou emergência por causa dos incêndios. O IBAMA enviou brigadistas para combater o fogo que ameaça chegar em território brasileiro. Os incêndios na Bolívia põem em risco a Serra do Amolar e os indígenas do povo Guató, que vivem em Mato Grosso do Sul. Os brigadistas têm passado o dia na Bolívia e retornam para o Brasil no começo da noite. O deslocamento é um desafio.
O rio está muito baixo, está bem seco, está debilitando muito a nossa chegada ao incêndio. Não há previsão para o trabalho terminar. Levantar cedo, arrumar equipamento e seguir para a linha de frente do fogo com motosserra, motobomba, tentar apagar, conter. São Paulo tem hoje focos de incêndios em 14 cidades. Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba, está com 2 áreas em chamas. Os repórteres Vinícius Leal e Jorge dos Santos registraram um perigo à beira da estrada. Aqui a rodovia SP-473, um imenso movimento aqui, Defesa Civil, caminhões-pipa. Isso aqui começou faz menos de 2 horas e está chegando na beira da pista. Olha lá atrás como os carros estão fazendo. Ainda estão se arriscando, mas as labaredas são tão fortes, tão altas, que quando bate o vento, elas vêm no meio da pista. Ali tem o curral, casa, e tem essa outra linha de fogo que já atravessou o morro lá atrás já está todo queimado. E tem várias pessoas ali, bombeiros, os moradores ali também fazendo o que eles chamam de aceiro, aquele campo de força, aquela defesa para impedir que as chamas sigam avançando. Todo ano pega fogo nessas matas aqui, todo ano. O DR faz acero, tudo, passa máquina aí, mas não tem jeito, a seca é muito grande. Não, diferente. O tanto de queimada que está tendo esse ano aqui nunca teve. Nós tem um caminhão-pipa, um município ajudando o outro, né? Porque tá feio. Agora a gente vai precisar sair porque realmente está vindo muito rápido, não tem condição nenhuma de permanecer aqui mais. O fogo já chegou. E os carros tentando se arriscar ali ainda. Infelizmente, o fogo está chegando na casa ali. Nós vamos no apoio lá dentro da propriedade. Vocês têm estrutura para essa intensidade toda aqui? Nem o corpo de bombeiro deve ter, né? A gente fica assustado porque os animais, as coisas tudo queimando, no pasto queimando, os bichinhos inocentes morrendo. Todo dia tem um fogo queimando ali, ó. É assustador. Em Minas, bombeiros e brigadistas lutam para impedir que um incêndio atinja o Santuário do Caraça, onde vivem famílias de lobo-guará. O fogo está avançando rapidamente numa mata perto da reserva. O santuário é um ponto de preservação da flora e da fauna e tem grande importância turística. No Tocantins, o fogo destruiu casas em 2 comunidades indígenas. As chamas atingiram a aldeia do povo Craô pela 2ª vez este mês. Na ilha do Bananal, o povo Javaé precisou esvaziar parte da comunidade às pressas. Ninguém se feriu. Não chove na região há mais de 6 meses. Ambientalistas do ICMBio e do Preve Fogo sobrevoaram as áreas queimadas no Parque da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Do alto, dá para ver a dimensão do estrago. Dá para ver só as marcas civiais, né? Em algum ponto não foram atingidas, não sobrou nada. Em 6 dias, as chamas consumiram 9.000 dos 240.000 hectares de vegetação dentro da unidade. Um levantamento vai ser feito para mostrar quais animais não conseguiram sobreviver. Já para a vegetação, a espera será longa. A impressão que a gente tem é de que estamos num outro planeta. Não é o cerrado que estamos acostumados a ver. Tudo virou cinzas nessa área aqui, mas os brigadistas precisam continuar em alerta, porque em alguns pontos o fogo pode se propagar debaixo do chão. E tem um outro problema ainda, não há previsão de chuva para os próximos dias. Apesar da capacidade de se recuperar, o cerrado precisa de tempo e nem sempre tudo que é destruído pelo fogo nasce de novo. Essa área aqui não foi atingida pelo incêndio este ano, mas isso aconteceu em anos anteriores e as marcas estão aqui, nos galhos e troncos das árvores. Olha como ficou minha mão. Hoje, um novo foco foi registrado numa área no entorno do parque. É a ação humana que leva fogo. Então, o nosso trabalho nesse momento é de acompanhar, a gente faz o monitoramento, inclusive com imagem de satélite. Né? O cerrado é um patrimônio natural, nacional, muito importante, e é fundamental que a gente evite colocar fogo, porque isso traz um prejuízo para a natureza, traz prejuízo econômico e traz prejuízo também para a saúde humana. A Eliana vai contar para a gente agora como fica o tempo amanhã. Boa noite, Eliana.
Boa noite, Renata, Trali, e para você. Faltam 10 dias para o fim do inverno, a estação fria que vai ser lembrada pelo calor. Até o momento, as capitais desses 16 estados e o Distrito Federal estão mais quentes do que a média do período e também em relação à mesma época no ano passado. Só que 2023 teve El Niño, que historicamente faz os termômetros dispararem. E nem com ele esquentou tanto quanto agora, segundo esse levantamento do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Amanhã, todas essas cidades devem ter máximas acima do normal para o mês. Cuiabá com 41 e Rio de Janeiro com 39 graus. Teresina com 38, Manaus e Campo Grande com 37. Boa Vista, Porto Velho e Goiânia com 36. São Paulo igual a Belém com 34. Curitiba com 33 pode ficar à frente de Belo Horizonte e Brasília com 30 e 31 graus. E mesmo Florianópolis com 25 deveria registrar menos. Só em Porto Alegre está frio, 19 graus. O motivo é a chuva, que vem mais encorpada do que no oeste da região norte e no leste nordestino. No Rio Grande do Sul, as instabilidades de uma frente fria também arrastam a fumaça das queimadas em direção ao estado gaúcho, desviando a fuligem de São Paulo. Mas em grande parte do Brasil, quase nada muda. O ar seco impede a formação de nuvens carregadas e a umidade cai também no solo. Essa estiagem tende a piorar nas próximas semanas, de acordo com a cientista Adriana Quartas, do CEMADEM. Segundo ela, essas bacias hidrográficas podem chegar a secas extrema e excepcional até o fim de setembro. Todas têm usinas hidrelétricas e se localizam do Pará até São Paulo. É em São Paulo que fica o Sistema Cantareira, o maior reservatório de água da região metropolitana paulista. Nele, a seca foi classificada como severa em agosto e em setembro pode avançar para extrema. O nível do Cantareira está em 55% hoje, bem abaixo do registrado nesse mesmo dia no ano passado. Até amanhã, Trali Renata. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Obrigado, Eliana. Boa noite. A seguir aqui para você a repercussão do primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Os candidatos à Casa Branca, Kamala Harris e Donald Trump, apresentaram ontem visões diferentes para o futuro dos Estados Unidos. A atual vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano se enfrentaram pela primeira vez num debate na televisão. Eu sou Kamala Harris. Ela disse a Donald Trump. Kamala Harris. Divirta-se, ele respondeu. Thank you. Foi o primeiro aperto de mão entre candidatos à presidência desde 2016. O debate começou com o assunto que mais interessa aos eleitores americanos atualmente: economia. Kamala disse que vai priorizar famílias de classe média e pequenos negócios e criticou o adversário. Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Os principais jornais dos Estados Unidos checaram as declarações durante o debate. Quem mais mentiu foi Donald Trump, mas Kamala Harris também. Segundo as estatísticas do governo americano, a afirmação de que Trump deixou o cargo com o pior desemprego desde a Grande Depressão é falsa. Apesar de o número de desempregados ter subido na pandemia, o nível já tinha recuado a 6,4% em janeiro de 2021. Ano em que ele saiu da Casa Branca. Na Grande Depressão, o desemprego chegou a mais de 20%. Trump respondeu com uma crítica a Kamala Harris, que também é vice-presidente. Ele destacou a inflação. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. Os dados do governo americano mostram que essa informação não está correta. Apesar da inflação anual ter chegado a 9% em junho de 2022,
Agora está em 2,5%. Durante a Segunda Guerra Mundial e na crise do petróleo dos anos 1970, a inflação passou dos 14%. No assunto imigração, Kamala foi perguntada por que o governo Biden decidiu fechar a fronteira a 6 meses da eleição. A vice-presidente se defendeu dizendo que o governo Biden queria a aprovação de uma lei que lhe daria autoridade para fechar a fronteira em situações críticas, mas que Trump pediu que aliados derrubassem o projeto no Senado. Sem apresentar provas, Trump disse que os imigrantes que cruzam a fronteira em situação ilegal são criminosos e terroristas. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Além dos veículos de imprensa americanos, os mediadores fizeram checagem e correções no ar. Ao todo foram 4, todas sobre Donald Trump. ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured or abused by individuals within the immigrant community. Kamala Harris usou declarações de ex-aliados de Trump contra ele. His former chief of staff, a 4-star general, has said he has contempt for the Constitution of the United States. His former national security advisor has said he is dangerous and unfit. His former Secretary of Defense has said the nation, the Republic, would never survive another Trump term. Donald Trump respondeu. I fired most of those people. Not so graciously. They did bad things or a bad job. I fired them. They never fired one person. They didn't fire anybody having to do with Afghanistan and the Taliban and the 13 people who's were just killed, viciously and violently killed. And I got to know the parents and the family. They didn't fire. They should have fired all those generals, all those top people, because that was one of the most incompetently handled situations anybody has ever seen. Depois, a candidata democrata afirmou que Trump é uma ameaça à democracia. The United States Supreme Court recently ruled that the former president would essentially be immune from any misconduct if he were to enter the White House again. Understand, this is someone who has openly said he would terminate, I'm quoting, terminate the Constitution of the United States, that he would weaponize the Department of Justice against his political enemies. Trump afirmou que é o governo democrata que usa o Estado como arma. This is the one that weaponized, not me. She weaponized. I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy. Segundo a emissora ABC, responsável pelo debate, Trump mentiu 10 vezes. Kamala mentiu 3. O ex-presidente pediu várias vezes para rebater afirmações de Kamala. Os mediadores quase sempre concederam. Por isso, Trump teve 43 minutos de tempo total de fala, 5 minutos e meio a mais do que a rival. Depois do debate, Donald Trump falou com jornalistas. Kamala não. O candidato republicano afirmou que este foi o melhor desempenho dele entre todos os debates presidenciais de que já participou. Ainda é cedo para medir o impacto do desempenho de cada um dos candidatos na eleição desse ano. Mas uma coisa é certa sobre essa noite. Foi um dos momentos mais importantes numa corrida pela Casa Branca em décadas. Hoje, Kamala Harris e Donald Trump voltaram a se encontrar. Menos de 12 horas depois, um novo aperto de mão. Kamala Harris e Donald Trump se falaram brevemente. O encontro foi na cerimônia que lembrou os 23 anos dos atentados do 11 de setembro. Trump estava ao lado do companheiro de chapa J.D. Vance, Kamala do presidente Joe Biden. Depois do evento, Trump e Vance foram a um quartel dos bombeiros em Nova York. Kamala e Biden seguiram para a Pensilvânia e depositaram flores no campo onde caiu um dos aviões sequestrados em 2001. Ainda na Pensilvânia, Biden também visitou bombeiros. Hoje à tarde, apoiadores de Donald Trump postaram imagens de Biden com um boné vermelho onde está escrito Trump 2024.
Um porta-voz da Casa Branca explicou nas redes sociais que o presidente americano falava sobre a importância da união numa data como o 11 de setembro e deu um chapéu a um apoiador de Trump. Ainda, segundo a Casa Branca, esse apoiador pediu a Biden que, em troca, botasse o boné com o nome do candidato republicano. Enquanto Kamala e Trump planejam os próximos passos da campanha, o debate de ontem ainda ecoa entre os eleitores nesta quarta-feira. Pesquisas de opinião e a maior parte da imprensa americana consideraram que Kamala venceu o embate. O Wall Street Journal escreveu: Harris joga iscas para Trump em debate presidencial quente. A revista Time divulgou a capa da próxima edição e mostrou Trump atolado na areia em um carrinho de golfe, com o título Em Apuros. As reações de Kamala Harris também foram destaque. A emissora NBC afirmou que Kamala usou a tela dividida com Trump para provocar o adversário com reações e olhares. As pesquisas de opinião indicaram que, para a maioria dos eleitores, Kamala Harris se saiu melhor do que Donald Trump. Apesar disso, os republicanos cantaram vitória. Mas, nos bastidores, deputados do Partido Republicano reconheceram que o desempenho do ex-presidente foi abaixo do esperado. No lado democrata, também houve comemoração. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que Kamala colocou Trump na defensiva desde o início do debate, quando os dois apertaram as mãos. Logo depois do debate, a cantora Taylor Swift fez uma publicação afirmando que vai votar em Kamala e postou: ela é uma líder estável e habilidosa e conquistaremos muito mais se o país for liderado com calma e não com caos. E assinou: a mulher dos gatos que não tem filhos, uma referência a uma fala do candidato a vice de Trump, J.D. Vance. Ele usou essa expressão para ofender Kamala Harris e outras mulheres do Partido Democrata por não ter filhos biológicos. Mais de 67 milhões de pessoas assistiram ao debate, 16 milhões a mais do que no debate de junho entre Trump e Biden. Por enquanto, não há outro debate confirmado. Kamala Harris defendeu que haja um novo debate entre Trump e ela. Mas o republicano disse que não está inclinado a debater novamente, porque considerou que teve um ótimo desempenho. Novos ataques israelenses contra terroristas do Hamas atingiram os territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Em Nuseirat, na região central de Gaza, um bombardeio atingiu uma escola da ONU que abrigava refugiados. As forças de defesa de Israel afirmaram que havia um centro de comando do Hamas no prédio. 14 pessoas morreram. Na cidade de Tubas, na Cisjordânia, 5 palestinos morreram num ataque aéreo. Segundo Israel, eles estavam armados com explosivos que seriam usados em ataques contra israelenses. Morreu aos 86 anos o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori. Fujimori foi apresentador de TV e governou o Peru de 1990 a 2000. Em 92, deu um autogolpe. Foi condenado por corrupção e crimes contra os direitos humanos. Ele fugiu para o Japão, onde ficou em alto exílio. Acabou preso durante uma visita ao Chile e foi extraditado de volta para o Peru. Passou 16 anos preso. Com uma série de problemas de saúde, a condenação dele foi revogada no ano passado. Em maio, Fujimori descobriu que tinha um câncer na língua. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite 2 ações que tratam da rede social X. A apresentada pelo Partido Novo, que pede o desbloqueio da plataforma, e a outra, da Ordem dos Advogados do Brasil, que quer derrubar a multa de R$50 mil para quem usar alternativas tecnológicas para acessar o X. A PGR entende que as ações não foram as adequadas e que, nesse caso, uma decisão da primeira turma equivale à do plenário. Por decisão da primeira turma, o X continua suspenso até que cumpra as medidas judiciais de bloquear perfis de investigados, pagar multas e indicar representante legal no país. A queda nos preços da batata, do tomate e da cebola
contribuiu para que os alimentos tivessem uma deflação. Quem enfrenta a fila em Marechal Hermes, na zona norte do Rio, sabe que essa batata frita vale a espera. 2 horas praticamente de viagem para poder chegar aqui e conseguir comprar a batata. O Ademar, que fez fama com a batata, agora também faz economia. É que o seu principal ingrediente ficou mais barato. 3 ou 4 meses atrás, R$500 o saco. Agora está na faixa de 300. Entre todos os produtos e serviços da economia, o grupo de alimentos e bebidas é o segundo que mais pesa na inflação. A queda dos preços da feira pode fazer uma boa diferença para o consumidor. A Leila vende esse saquinho de batata inglesa de 250 gramas por R$1. Mas já foi bem mais caro, né, Leila? Quanto é que custava o saquinho aqui? Já sim, já foi R$3, 2 por 5, agora já está R$1 novamente. O preço da batata inglesa caiu 7% em julho e 19% em agosto. Tomate e cebola também tiveram reduções significativas no mês passado. Por outro lado, o mamão e a banana prata subiram. O economista André Braz, da FGV, explica que o aumento da produtividade nas lavouras permitiu que os alimentos ficassem, em média, mais baratos. O que aconteceu agora, entre julho e agosto, foi um pequeno alívio, né? Uma descompressão e muito concentrada em alimentos de feira livre, né? Hortaliças, legumes e frutas, né? Não foi uma cesta generalizada, como arroz, feijão, carne, ovos, que ficou mais barata repentinamente entre julho e agosto. Então, André Braz diz que nos últimos 4 anos, produtos da cesta básica tiveram alta acima da inflação. Por isso, qualquer redução é bem-vinda. E essa foi decisiva para que houvesse deflação no país pela primeira vez desde junho do ano passado. Lá em Marechal Hermes, tem 3 anos que o Ademar não reajusta o preço da batata frita. Eu vendo em quantidade e ganho em quantidade. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que a pior seca da história recente do país pode pressionar a inflação. A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima. Né? Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática e nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e, eventualmente, preço de energia, faz a gente se preocupar um pouco com isso. Mas essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com juro, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, marcou para hoje a votação no plenário do projeto da desoneração da folha de pagamento. O projeto foi aprovado no Senado em agosto, prevendo uma reoneração gradual da folha de pagamentos de 17 setores da economia intensivos em mão de obra e de municípios com até 156 mil habitantes já a partir do ano que vem, até acabar com a desoneração em 2028. O projeto prevê que uma das medidas de compensação para a desoneração será o uso de recursos esquecidos em instituições financeiras. 8 bilhões e meio de reais, segundo o Banco Central. Mas o BC argumenta que este dinheiro não pode ser considerado uma receita para o chamado resultado primário, a diferença entre o que o governo federal arrecada e o que gasta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu esse ponto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. E, segundo o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, chegaram a um acordo que atende ao Banco Central. As ponderações que foram feitas pelo Banco Central, nós apresentamos ao ministro Haddad, ele já contornou e vai ter uma emenda redacional para corrigir aquela preocupação que foi feita pelo Banco Central para a matéria não voltar ao Senado. A ideia é o seguinte, que as contas esquecidas e os depósitos judiciais, eles entram para efeito contábil, não entra para o primário do governo. A proposta aprovada no Senado atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo para que o Congresso aprovasse medidas de compensação para o benefício. O prazo vence hoje. E só depois de muita discussão com o governo, o presidente Arthur Lira chegou a um consenso com o ministro Fernando Haddad. E o projeto entrou na pauta da Câmara para ser votado agora à noite.
A deputada Anne Ortiz, do Cidadania, que será a relatora na Câmara, disse que a aprovação do projeto é essencial para garantir a manutenção e a criação de novos empregos. A nossa expectativa, com certeza, é votar hoje. Estamos fazendo todo o esforço necessário para que isso aconteça. Como eu já falei antes, né, a desoneração da folha foi aprovada por ampla maioria em 2023 para manutenção de vagas de emprego e geração de novas vagas de emprego formal no nosso país, além de garantir a competitividade das nossas empresas, não só no mercado interno, como no mercado externo também. A Câmara aprovou agora há pouco um projeto que aumenta a pena de prisão para feminicídio. A pena mínima passa para 20 anos e a máxima para 40 anos. Atualmente, a lei prevê punição de 12 a 30 anos. O projeto também impede que o autor do crime fique em liberdade condicional, mesmo se ele for réu primário. O texto agora vai para a sanção presidencial. A seguir, vai começar o Rock in Rio. E a rodada do futebol na Copa do Brasil. O Rock in Rio começa na sexta-feira e hoje foi dia de testar os equipamentos de som, os palcos. Artistas deram uma prévia dos shows. A Esquadrilha da Fumaça vai ser uma novidade esse ano. 20 mil convidados visitaram a cidade do rock. O ensaio geral da queima de fogos acabou agora há pouco. Serão 7 dias de programação especial para celebrar os 40 anos do festival. Rock in Rio vai ser transmitido todos os dias a partir de 3h15 da tarde, hora de Brasília, no Globoplay e pelos canais Multishow e Bis. A TV Globo vai exibir flashes ao longo da programação e os melhores momentos sempre depois do Estrela da Casa e aos sábados após o Altas Horas. Tem ainda uma edição especial no dia 29. 8 equipes seguem na disputa pelo título da Copa do Brasil. O tempo também transforma troféus, competições. Aos 36 anos de idade, a Copa do Brasil está no auge. Nunca foi tão relevante. De um tamanho difícil de imaginar em 1990, na segunda edição, quando o Flamengo, do camisa 5 Júnior, foi campeão. Eu acho que não tinha ideia nenhuma que a Copa do Brasil pudesse ter a importância que hoje tem. É tão grande quanto o Campeonato Brasileiro, né? Sendo uma competição eliminatória, né, ela ganha em termos de emoção muito grande do que o Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos, né? 2 semanas atrás, o Flamengo versão 2024 deu um passo importante na luta pelo 5º título dessa competição. Venceu o Bahia por 1-0 em Salvador e precisa de um empate amanhã no Maracanã para avançar à semifinal. O Vasco ganhou o primeiro jogo das quartas de final contra o Atlético Paranaense por 2-1 e também joga por um empate. Só que agora em Curitiba. O Juventude também está em vantagem, derrotou o Corinthians em casa por 2-1 e pode empatar para seguir de fase. Mesmo assim, o time de Caxias do Sul promete atacar como fez nas oitavas de final. Fizemos 5 no agregado no Fluminense, só para lembrar, e que a gente possa também ir lá em Itaquera fazer nossos gols e comemorar a nossa classificação. O atual campeão da Copa do Brasil tem um desafio grande. Depois de perder o primeiro jogo no Morumbi por 1-0, o São Paulo vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. Um atrativo no qual não só pela história de você ser campeão de uma Copa do Brasil, que é muito importante deixar seu nome marcado na história do clube, mas também financeiramente. A competição com a maior premiação do futebol brasileiro vai pagar R$ 9.450.000 para os 4 times que chegarem às semifinais. No entanto, é a final da Copa do Brasil que enche os olhos dos times que ainda estão vivos na competição. Quem perder a decisão vai levar um prêmio de consolação de R$ 31.500.000. Já o campeão vai ficar com R$ 73.500.000. São grandes confrontos aí, talvez dos maiores da América do Sul, e por isso assim é tão valorizado assim do ponto de vista esportivo, e eu acho que o lado financeiro acaba acompanhando a importância esportiva que a competição tem. Rivalidades históricas, conquistas assim não têm preço. Futebol na Globo amanhã vai começar às 9h45 da noite, hora de Brasília. E por causa da Copa do Brasil, o Jornal Nacional vai ser mais cedo, às 8h. Hoje, o Jornal da Globo é depois de Estrela da Casa. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado e até amanhã.